Vamos lá, gente, tá já acabando. Aguenta firme e não desista. Outra alteração bem comum, e aí dessa eu falo com bastante propriedade, porque foi a alteração que eu mais tive na minha gestação. Eu não apresentei muitos episódios de náusea, apresentei um único episódio de vômito. Não tive cefaleia, não tive constipação, mas a cialorreia, ela me perseguiu durante o primeiro trimestre inteiro e boa parte do segundo trimestre também. E ela nada mais é do que o nome que a gente usa para hipersalivação, salivação excessiva, tá? Então, primeira coisa, explica para a gestante que isso é algo normal aos cachorros. Então, é algo normal. E precisa lembrar a ela que na saliva existem enzimas digestivas e que logo ela não deve cuspir a saliva. É até estranho falar isso, mas ela deve ser inclusive estimulada a engolir a saliva, tá? Então a gente também fraciona a dieta, diminui o volume, orienta ela a deglutir a saliva e para facilitar que venha uma conduta que difere um pouco das anteriores com relação ao líquido, nesse caso a gente pode colocar líquido em todas as refeições, porque inclusive isso vai facilitar que ela faça a ingestão da própria saliva. Então, usar tudo que seja mais fluido é melhor. Lembra lá nas náuseas e vômitos? Coisas mais secas. Aqui, coisas mais fluidas. No mais, as outras orientações são semelhantes para as ambas as situações. Agora vamos caminhando para a parte final da aula. E nós vimos assim alterações que não chegam a ser doenças, com exceção da hiperemese gravídica, que realmente ela já é uma comorbidade, um desfecho negativo durante a gestação. Mas fora isso, as outras coisas são alterações comuns. Agora, alguns fatores de risco que nós também durante a consulta vamos desaconselhar. Primeiro, o uso do álcool, tá? O álcool, ele é contraindicado, apesar de ter alguns autores, e aí vocês podem achar esses autores e questionarem, que defendam a liberação de uma dose mínima de álcool sem prejuízo. Eu gosto de argumentar sempre, não há como saber se vai ou não acontecer o distúrbio do uso do álcool. A gente não tem uma dose segura bem definida. Então, doses elevadas, elas podem prejudicar o transporte de oxigênio pelo cordão umbilical e trazer danos, inclusive, irreversíveis ao desenvolvimento neurológico da criança. Além disso, o álcool ele tem um efeito vasodilatador e ele tem a capacidade de atravessar a placenta e uma vez que ele alcance o feto, alcance o líquido amniótico e os tecidos fetais, isso pode trazer várias consequências para o bebê, como, por exemplo, o recém-nascido nascer com baixo peso, pode estimular a ocorrência de aborto espontâneo e o mais grave, que é a síndrome alcoólica fetal, conhecida como SAF, S-A-F. Talvez você até já tenha visto alguma criança com essa fisionomia, tá? Cabeça pequena, a testa estreita, recuada, o nariz mais curto para cima, com a pontinha achatada, a mandíbula bem subdesenvolvida. Nessa menininha aqui, ó, dá pra ver bem a mandíbula bem recuada, parece até aquela criança que fez uso crônico de bico artificial, chupeta, né, mamadeira. E aí, além das questões físicas mesmo, o pior dessa síndrome é realmente o dano neurológico. Então, são crianças com déficit cognitivo, déficit de aprendizado, déficit de atenção. O tabagismo também é contraindicado, claro, uma situação de risco. Ele também afeta a capacidade de transporte de oxigênio da mãe para o feto, e isso tem um efeito direto no suprimento de nutrientes e na detoxicação ai, meu pai, detoxicação da criança. Qual o problema do tabagismo na gestação? Aumenta o risco de complicações intrauterinas, o RN pode nascer com baixo peso e aumenta a mortalidade perinatal.
Além disso, não sei se alguém aqui na sala fuma, espero que não, mas normalmente tabagistas eles se alimentam muito. E aí vamos lembrar que essa grávida ela já é um público com necessidade aumentada, que a gente ainda coloca um adicional energético e na fumante isso é bem difícil. E lá nas DRIs, nós também vamos ver que ela orienta que no caso da gestante tabagista e não quiser abandonar a prática, nós vamos ter que aumentar, ó, 3 vezes mais o valor de folato e 2 vezes mais o valor de vitamina C. Te desafio a conseguir fechar essa dieta com 3 vezes mais o valor de RDA de folato, porque o valor que já tá lá já é bem difícil de ser atingido. E a cafeína, ó, falei que eu tinha colocado alguma coisa depois. Então, o consumo excessivo de cafeína também é uma condição de risco para a gestante. Agora, não precisa fazer terrorismo nutricional. Não é necessariamente proibir a grávida. Então, tá, ela bebe muita cafeína? Se ela bebe muita cafeína, essa cafeína ela tem a capacidade de ultrapassar a placenta. E imagina assim, alguém aqui usa suplemento de cafeína? Acho que eu até já contei essa minha experiência, né? De uma vez que eu usei suplemento de cafeína e assim, beirei a morte. Tive taquicardia, sudorese excessiva, tremores. Eu realmente achei que eu ia infartar, literalmente. Agora imagina uma dose de cafeína para um concepto de gramas, gente. De 1 quilo, 2 quilos, dependendo da semana gestacional. Então isso gera um risco bastante expressivo. Agora, o que de fato representa um uso excessivo? Vamos fazer o contrário, né? O que é seguro? Ó, alguns estudos mostram que consumo de 10 a 14 xícaras de café diária, isso já traz risco de má formação. Eles consideram xícaras de 100 ml. Então vamos lá, 10 xícaras de 100 ml é 1 litro de café. É uma garrafa de café apenas. E não é difícil, principalmente se essa grávida também já for tabagista ou realmente for viciada em café. Ela toma facilmente 10 xícaras, tá? Só que não é só o café que tem cafeína, vamos lembrar que tem outras bebidas que também contêm cafeína, algumas mais, outras menos. Então, ó, energético tem bastante cafeína, então se é uma mamãe marombeira, precisa ter cuidado. Refrigerantes e chá gelado também tem bastante cafeína. Alguns tipos de chá, como chá verde, chá mate, também. E aí uma opção, se a mamãe gostar muito de café, é usar o café descafeinado, que tem bem menos quando comparado à versão normal. Joia? Então não precisa proibir, tá, gente? Só vai ter que diminuir a quantidade. Para quanto, Dani? De 2 a 3 xícaras pequenas por dia. E outro fator de risco, esse eu não vou nem me adentrar, só coloquei aqui para manter o registro, porque vocês vão ter uma disciplina só para adolescente, é a gravidez na gestação, a gravidez na adolescência, tá? Então a menina, ela ainda está no processo de maturação, então aquelas necessidades que a gente viu semana passada, lembram que sempre tinha adolescente e adulta, essas faixas etárias? Porque tudo é diferente para adolescente. Joia? Vamos para agora a parte final. Agora vamos ver as 3 doenças que podem trazer prejuízos durante a gestação. A primeira é a hipertensão na gestação. É preciso que a gente diferencie algumas coisas, tá, gente? Nós podemos ter a hipertensão de várias formas. Eu posso ter uma grávida que já era hipertensa antes, e eu posso ter aquela mulher que desenvolveu a hipertensão durante a gravidez. A hipertensão na gravidez, ela é o distúrbio de maior relevância médica durante o período gravídico e puerperal, pós-parto, porque as maiores complicações que acontecem são em mulheres que apresentam hipertensão gestacional. Então, pelo Ministério da Saúde, classificações, tá, da hipertensão, tá, aqui elas. E aí, se a mulher apresentar, ó, esses valores,
Já antes da gravidez, ela já era hipertensa, tá? Lembrando que esse diagnóstico, ele não é dado pela gente, ele é dado por um médico cardiologista. Mas se ela já tinha esses valores, ela já era hipertensa. Ela já entrou na gravidez hipertensa. Fixem